Olá, meus queridos. Que a graça de Deus esteja com todos nessa manhã. Eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E esta passagem, esta palavra, ela vai falar para mim e para você sobre fé. Fé. Onde é que está a minha fé? Onde é que está a tua fé? Onde é que está a nossa fé? A Bíblia, então, vai nos relatar em Mateus, capítulo de número 14, versos 28 e 29, a respeito de Pedro. Pedro, então, era um homem ao qual era pescador. Ele entendia sobre pesca. Ele sabia de pesca. Porém, Jesus chega à beira do mar e chama Pedro. Pedro, permita-me entrar no teu barco. Pedro, permita-me entrar no teu barco para que tu venhas pegar peixe, porque tenho eu observado que tu não pegaste peixe. Só que entra comigo no barco e tu vai pegar peixe. A Bíblia vai nos dizer então que Pedro ele tenta questionar com Jesus. Tenta questionar com Jesus. Mas quem é este que contende com o mestre? Quem é este que contende com o seu Senhor? Porém, Pedro então entra no barco. Quando ele entra no barco, a Bíblia nos relata que o Senhor manda Pedro lançar a rede ao lado direito do barco. Então, Pedro, sem hesitar, ele pega e lança a rede. E ali ele começa a pescar, ele começa a puxar, a pegar aqueles peixes. Atônito, ele olha para Jesus e lança aos pés de Jesus. Quando ele vê que ele pega aqueles peixes, ele lança aos pés de Jesus e fala: Mestre, não sou digno de chegar aos teus pés, tu não é digno, Senhor, eu não sou digno de estar diante do Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos relata então que o Senhor chama ele para ser um dos seus discípulos. No decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua jornada, junto com Jesus, ele vai provando das maravilhas, ele vai provando das coisas que o Senhor tem para o povo. Ele vai provando dos seus sinais, dos seus prodígios e das suas maravilhas. Então a Bíblia vai nos dizer então que chega um certo tempo que Jesus ele estava pregando para uma multidão. Só que já estava ficando tarde. E Jesus pede para Pedro e seus discípulos para ir para o outro lado da banda, para entrarem no barco e ir ao outro lado da banda, que ele ia se despedir da multidão. Vamos ver então que quando o Senhor ele estava a despedir da multidão, o barco já estava à beira-mar. E a Bíblia nos fala que quando o barco já estava no mar, Jesus ele foi orar. Ele foi orar à parte. E no momento em que ele foi orar à parte, a Bíblia nos relata que o mar já estava açoitando o barco. Jesus então, percebendo, Jesus pela sua misericórdia, por saber dos seus discípulos que estavam passando um aperto, uma perturbação, uma tempestade, o Senhor vai de encontro aos seus discípulos. Mas só que o Senhor ele vai andando por cima do mar. E os seus discípulos ali atônitos, apavorados sobre a tempestade, sobre o vento que invadia, que batia sobre aquele barco, tentando derrubar aquele barco. A Bíblia nos relata então que Jesus ele vem andando sobre o mar. Jesus ele vem andando sobre as águas. Então aqueles discípulos atemorizados, ele olha e pensa que é um fantasma. Eles pensam que é algo além de que vê Jesus. A Bíblia vai nos dizer então que Pedro observa aquilo e fala: quem és tu? Ei, quem é um fantasma? Não, pera aí. Jesus fala: ei, sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus. Mas só que Pedro, ele tem uma dúvida no coração. Ele pega e fala: ei, mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre o mar. A Bíblia vai nos dizer então que Jesus ele pega e fala: vem, chama Pedro. Pedro, ele usa a sua fé. Pedro, ele usa a sua perspecção sobre as águas.
Então Pedro, ele desce os primeiros passos sobre as águas. Quando ele começa a sentir firmeza, ele começa a andar sobre as águas. No momento que Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a ter o foco que é Jesus. Ele começa a seguir o foco que é Jesus. E no momento em que ele está andando sobre as águas, a tempestade vem assolando aquele mar, vem assolando aquele povo que estava ali, aqueles discípulos que estavam ali. Então ele começa a olhar para o lado, ele tira o foco de Jesus, e ele começa a perder a sua fé, e ele começa a afundar. Ele começa a afundar porque ele começa a dar ouvido à tempestade, ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para as ondas sobre o seu derredor. E no momento em que ele começa a ver, ele começa a afundar. E logo ele exclama ao Senhor, dizendo: socorre-me, Senhor. Socorre-me, porque estou a perecer, estou a afundar. Aleluia. E no momento que Pedro está afundando, o Senhor vai e agarra a mão dele. E diz para ele assim, ó: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Uma mensagem da parte do Senhor para mim e para você nesta manhã. O que está te afrontando, o que está te assolando no dia de hoje? Qual o problema que está chegando à sua porta, à sua vida neste momento? Qual a perturbação que está chegando à tua vida nesta hora, que está tirando a sua fé, que está abalando a sua estrutura diante do Senhor? Muitas das vezes eu e você fracassamos, muitas das vezes eu e você deixamos de nos fortalecer a nossa fé por causa de uma tempestade, por causa de uma afronta de um irmão ou de uma irmã, por causa de uma fofoca de um irmão ou de uma irmã. E muitas das vezes eu e você acabamos o que? Fracassando, diminuindo na fé, deixando com que aquele rancor ele toma conta de mim e de você, com que aquela fé que eu e você tinha, ela começa a esmorecer. Mas nesta manhã o Senhor tem um recado para mim e para você. Ele diz para mim e para você: onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua fé? Vamos ser que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Ela colocou a sua fé em Jesus. Ela colocou a sua fé, a sua perseverança diante do Senhor. Para ela, muitos diziam que estava acabado. Para ela, muitos diziam que estava terminado, que já não haveria mais oportunidade para ela ver o sol raiar, para ela estar diante da sua família. Não. Para ela era como se fosse o fim. Mas espera aí, ela levantou a cabeça. Ela levantou a sua cabeça e disse para si mesmo: eis que ainda serei curado. Eis que ainda serei curada. Ela usou a sua fé. Ela esperou o melhor momento da sua fé ser exercida. É o momento de mim e de você, meu querido e minha querida, exercer esta fé. Exercer esta fé ao qual o Senhor hoje fala para mim e para você. Onde está a tua fé? Onde está a sua fé nesta manhã? Amém? Que esta palavra fica diante do seu coração, cravada, e que você não venha deixar esta palavra cair. Mas creia somente porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele supre a minha necessidade, Ele supre a tua necessidade. Amém? Que esta palavra não venha ser apenas uma palavra do dia, não. Que venha servir para todos os dias da sua vida. Amém? Que Deus abençoe e a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a minha e a sua vida. Graça e paz.